Olá, hoje quero comentar com vocês sobre uma ferramenta muito importante para o meio empresarial, uma ferramenta válida, extremamente eficaz, que infelizmente é pouco conhecida e pouco utilizada, principalmente pelas pequenas empresas. Essa ferramenta é o Balanço Scorecard, que é uma ferramenta que surgiu ainda no final dos anos, ou melhor, no início dos anos 2000, né, final de década de 1990, mas que no Brasil é pouco conhecida, principalmente do empresariado, que lida com pequenos negócios, mas é uma ferramenta muito útil. Eu quero convidar vocês para conhecerem um pouquinho sobre o Balance Scorecard e como que ele pode ser útil para a sua empresa, como você vai usar essa ferramenta e o que que ela pode fazer pelo seu negócio, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou comentar um pouquinho sobre o que ele é, e mais no final mais para o meio do vídeo, eu vou trazer uma aplicação gráfica dele, um modo gráfico dele, onde a gente vai poder acompanhar juntos aqui o que essa ferramenta pode fazer, qual é a grande vantagem de se utilizar essa ferramenta, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa estar conversando melhor. Bom, beleza. Então, essa é, ferramenta chamada Balanço Scorecard, que ele é também conhecido como um controle de metas estratégicas. E ele tem um objetivo muito claro. O objetivo dele, alinhar a visão estratégica da organização com as fases de execução e controle de processos de gestão empresarial. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através de um modelo simples, porém extremamente útil, onde você define quais as perspectivas que você quer avaliar o seu negócio, quais as áreas fundamentais do seu negócio, o que você espera em cada área, e vai acompanhar, define ações específicas para cada uma dessas áreas, e a partir disso vai monitorando o desempenho dessas ações. Bom, vamos lá. Por que que veio a surgir essa ferramenta? Essa ferramenta surgiu pelo seguinte: as medidas financeiras, elas registram apenas a parte histórica dos fatos, ou seja, quando eu olho para um balanço, para um ADRE, eu tenho ali os dados financeiros, né? Quanto a empresa faturou, quanto custou aquela venda, quais as despesas que ela teve, né? Quanto ela tem de caixa e tudo, essas informações eu tenho na DRE, no balanço, no balancete, que são as informações que normalmente você tem acesso através aí da sua contabilidade, certo? Contudo, essas medidas unicamente financeiras, elas não auxiliam as empresas modernas em questões como o cliente, como que está a satisfação do seu cliente, como que você sabe a fidelidade desse cliente, o valor desse cliente, como que o seu sócio ou acionista, né, está em relação, se a empresa está entregando o que ele espera, né, para você enquanto dono, para os demais sócios, enfim, as pessoas que trabalham dentro da sua organização, o que que isso diz a respeito de futuro, né, a partir dos dados financeiros, qual a perspectiva, o grau que você tem de clareza para planejar futuro, como que vai ser a estratégia da empresa, o serviço que ela presta, processos internos, a própria parte da liderança, qual o seu papel, como você está desempenhando o papel de liderança dentro da empresa, certo? Além, é claro, de um ponto fundamental, que é a aprendizagem e inovação. A sua empresa está aprendendo, ela está evoluindo, ela está inovando, ela está criando coisas novas, ou ela está apenas repetindo os processos indefinidamente ao longo do tempo? Como é que isso está na sua empresa? Então, esses são pontos fundamentais e que vão surgir através dessas reflexões propostas nesse Balanço Scorecard. Um questionamento que se faz, né, que se fez muito para o surgimento dessa ferramenta foi justamente esse, né? Qual a validade de se utilizar somente indicadores financeiros para a gestão da empresa? Quer dizer, a empresa não é só finanças, ou é? Nós hoje sabemos que não é, uma empresa não é só finanças, tem muitos setores, muitos requisitos, muitos pontos envolvidos em uma empresa que vão muito, muito além das finanças. E se tem outros fatores envolvidos, eu preciso também dar a esses fatores tanta importância quanto eu dou para as finanças, certo? E vamos lá, o que que eu precisaria mensurar nessa empresa além disso? É,
avaliação dos ativos intangíveis, quanto vale a marca do meu negócio, por exemplo, né? Quanto vale o conhecimento dissimulado, disseminado ali entre a organização, o valor do capital intelectual dessa organização, o que ela aprendeu, o que ela sabe, o que ela construiu de saber, de como fazer o que ela faz, os processos internos, se está sistematizado, organizado, chamados POPs, né, as padronizações, que são um ponto fundamental de negócio. Depois, nós vamos até abarcar um pouco sobre essa questão da padronização no futuro também. Clientes satisfeitos e fiéis. Quanto vale um cliente fiel? Um cliente plenamente satisfeito, de um cliente satisfeito, um cliente insatisfeito. Como é que eu sei se esse cliente está satisfeito, insatisfeito, muito satisfeito? Os níveis de investimento em pesquisa e desenvolvimento. A sua empresa investe em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, em novas tecnologias, novos formatos de se fazer. Ah, mas a minha é uma pequena empresa. Tudo bem, mas ela investe em tecnologia, ela pesquisa, se ela não tem, às vezes, o recurso suficiente para criar uma tecnologia, contudo, ela investe para utilizar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, ela acompanha essas tecnologias, como que funciona isso na vida da sua empresa, certo? Investimentos em informatização, né? Como que está o nível de hoje não se falaria mais em informatização, sim, digitalização. Qual o nível de digitalização da sua empresa? Né? Investimentos em sistemas contábeis, controles internos, toda aquela parte que vai trazer para você o respaldo, né, a retaguarda da gestão. Então, esses são pontos que fazem parte desse fator. Pois bem, temos ainda tecnologia de informação, qualidade e atualidade do banco de dados. Quando a gente fala em banco de dados, é todo o conjunto de informações que a sua empresa constrói e mantém para ser utilizados no dia a dia dessa empresa. Utilizados, evidentemente, de uma forma que gere valor, que aumente o valor da empresa, né? Eficiência e eficácia dos sistemas de logística para surgimentos de matérias-primas, distribuição de produtos acabados, ou seja, como que é a logística da sua empresa. Você compra hoje, amanhã está na loja, seu cliente pede, a entrega é rápida, a questão de estocagem, qualidade do espaço, custos, como é que funciona isso? Então, são todos pontos que nós precisamos hoje. O empresário precisa estar atento e nós sabemos que muitas vezes são pontos que entram na sua rotina e passa desapercebido. Então, diante dessas observações, chegou-se à conclusão de que as empresas precisavam de um balanço scorecard, composto tanto de medidas financeiras quanto de medidas não financeiras. Pois bem, então ele é o quê? É a tradução da estratégia da empresa em ação. E ele vai trazer isso sobre duas grandes matrizes. Uma delas apresenta os pontos críticos da estratégia, ou seja, onde você precisa estar extremamente atento. Quando você vai fazer hoje um planejamento no Canva, por exemplo, você tem lá os fatores críticos de sucesso da sua empresa. Isso já é um formato de se trabalhar isso. E, aliás, o Canva é um outro modelo muito bacana de planejamento, mas eu gosto e acho que é válido. Todo empresário tem que ter essa segunda parte aqui do Balanço Scorecard na cabeça, que é a perspectiva, as 4 perspectivas do Balanço Scorecard que nós vamos passar a discutir agora. Então, importante que a empresa avalie constantemente seu desempenho vinculado à sua estratégia, né, o que ela decidiu, para onde que ela quer ir, o que ela quer fazer, como alcançar isso. E essas perspectivas são financeira, clientes, processos de negócios internos e aprendizado e crescimento. Pois bem, um ponto fundamental nisso, que são os indicadores. Aqui nós temos alguns exemplos de indicadores, então não vou entrar muito nessa parte, que eu vou deixar depois para quem tiver interesse, é só me solicitar, que a gente encaminha esse exemplo de indicadores. Mas o que eu quero enfatizar no vídeo aqui com vocês é um ponto mais gerencial, que é esse gráfico. Esse desenho aqui, eu quero trazer ele para vocês com a importância que ele merece, tá? Todo empresário, no meu modo de ver, deveria ter essa imagem gravada na sua cabeça, ter isso aqui como um ponto de apoio para avaliação da sua empresa, de uma forma muito, muito direta, muito, muito constante. Isso que tem que fazer parte do seu dia a dia como empresário. Então, aqui no centro desse gráfico, nós temos a visão estratégica, ou seja,
é necessário, evidentemente, que a sua empresa tenha uma visão estratégica. O que é essa visão estratégica? Para onde ela quer ir? Como essa empresa pretende estar dentro de 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende do teu horizonte, né? Mas você precisa ter essa visão. O que você quer para a sua empresa? Beleza. Alinhado a isso, nós vamos avaliar agora essas 4 perspectivas. Vamos começar pela mais comum, a financeira. Beleza. Para ter o sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Quem são os investidores? No caso de grandes corporações, né, qualquer acionista. No caso, seja esse acionista de pessoa física, seja um acionista institucional, então. Mas para os pequenos negócios, são os donos, os sócios, trabalhando eles ou não na empresa. Todos são investidores, certo? Pois bem, o que que essa empresa precisa fazer para ter sucesso na visão do sócio, na visão financeira? Evidentemente que ela precisa dar lucro, ela precisa gerar lucro e gerar caixa e remunerar esse sócio, esse acionista. Então, do lucro e do caixa que se vai tirar a remuneração desse acionista. Então, uma empresa na perspectiva financeira, o que importa é que ela dê lucro, certo? Como é que eu monitoro isso? Aí eu já vou trazer uns exemplos de indicadores aqui de cada item, para que vocês já entendam a mecânica do processo. Então, como que eu mensuro o financeiro? Qual que é o lucro da empresa? Esse lucro ao longo dos meses, dos trimestres, dos semestres, dos anos, ele está crescendo, aumentando, ele está dentro do planejado, está maior ou menor que o planejado. Eu posso acompanhar custos, posso acompanhar margem de contribuição, lucro bruto, lucro líquido, liquidez da empresa, capacidade de solvência, né? Diversos itens da empresa para verificar se essa empresa está dando, sobre a perspectiva financeira do dono, vou chamar de dono, se ela está dando o retorno esperado, certo? E aqui eu vou partir para a esquerda, e nós vemos aqui a perspectiva do cliente. Então, tá, na perspectiva do cliente, para alcançar a nossa visão, para ter o sucesso pretendido, como que nós queremos ser vistos pelo cliente? Queremos ser vistos como uma empresa que vende mais barato, como uma empresa que entrega a maior qualidade, a empresa que faz entrega rápida, uma empresa que tem uma reputação de ser muito honesta, de trabalhar somente com produtos de alta qualidade. Isso aqui tem muito a ver com o público que você pretende atender, certo? Então, você, empresário, nós, empresários, precisamos saber qual público nós estamos lidando e o que que o nosso cliente espera de nós, como nós queremos, podemos alcançar sucesso na visão do cliente. O que que esse cliente espera? É serviço? O que que ele espera desse serviço? Confiabilidade, segurança, agilidade, rapidez, o que que ele espera, certo? É um produto, o que que ele espera? Melhor preço ou menor preço? O melhor preço tem a ver com a qualidade e o preço justo. O menor preço é o mais barato, certo? Entrega mais rápida, enfim, o que você pretende fazer para entregar para o teu cliente? Como você vai ter sucesso olhando a sua empresa, olhando o teu negócio na perspectiva do teu cliente? Esse é um exercício que todo empresário tem que fazer. Sai da tua empresa, sai da tua cadeira e olha para a tua empresa, olhando ela como cliente. E aí você vai perceber que alguns itens que você acha que estão fora do teu controle precisam ser lembrados. Como é que está a qualidade da calçada da sua empresa? É fácil estacionar? É bem iluminado? Tudo está no lugar? Como que é a recepção? Se você chegar ali, como que o seu cliente chega? Qual é a imagem que ele percebe? Né? Os produtos que ele compra, enfim, como que é o serviço? A empresa está voltada para esse cliente ou não está? Todos esses são pontos muito, muito relevantes. Então, quando eu trago essa perspectiva, eu amplio o horizonte do empresário, beleza? E eu tenho também aqui na sequência a perspectiva de aprendizado e crescimento, ou seja, para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Ou seja, a sua empresa está aprendendo, ela está conseguindo encontrar novas soluções e para continuar crescendo, como que ela está se desenvolvendo? Como que é o processo de aprendizado? Na sua empresa tem uma pessoa que sabe tudo e outros que dependem dela, ou esse conhecimento é compartilhado dentro da sua empresa? Como que funciona isso no dia a dia? Porque é muito importante nós entendermos que dentro de uma empresa o conhecimento deve ser algo
democratizada, ou seja, não existe uma empresa sólida onde o conhecimento está na mão de um indivíduo. O conhecimento ele precisa estar disseminado pela empresa. Aquilo que o indivíduo aprende, seja pela prática que ele tem executado, seja pelos treinamentos e cursos que foram dados a ele para fazer, seja pelo conhecimento que ele trouxe da sua formação e experiência. Isso precisa ser compartilhado dentro da empresa para que essa empresa continue aprendendo e crescendo, certo? O exemplo típico que nós costumamos dar nesse caso é o seguinte: se você tem um restaurante e as receitas estão na cabeça do chefe de cozinha, você não tem um negócio. Para que você tenha um negócio, as receitas precisam ser compartilhadas, precisam estar escritas, precisam estar documentadas ali, processualizadas, para que todos os pratos possam ser feitos. É o exemplo mais clássico, mais básico e mais claro é esse, certo? E a perspectiva dos processos internos do negócio, ou seja, para satisfazer os clientes, em quais processos nós devemos nos sobressair? O que é o processo interno do teu negócio? Então, meu negócio é um supermercado. O que são processos internos desse supermercado que vão afetar o teu cliente? A organização das prateleiras é um processo interno que afeta a percepção do teu cliente? Com certeza. A limpeza, a iluminação, a facilidade para estacionar, são pontos que você precisa. O espaço para ele transitar ali dentro, sim. O meu negócio é uma loja, a disposição das roupas, a organização, enfim. Meu negócio é uma empresa de contabilidade, como é que processa isso, quanto tempo você demora para entregar os resultados, como que é a captação da informação, a entrega de relatórios, são processos internos. E quais desses processos você precisa ter alto nível de excelência para sobressair perante o teu cliente. Então, esse é um ponto muito relevante. Eu queria trazer para vocês essa perspectiva, essa visão circular de que uma empresa, para ser de fato bem gerida, com aumentar as suas probabilidades de sucesso presente e futuro, é importante que ela se avalie constantemente nessas quatro perspectivas: financeira, dos processos internos, do aprendizado e crescimento e do cliente. Tudo isso, evidentemente, alinhado com a visão estratégica do negócio. Esse é um ponto fundamental. Eu peço mesmo que você guarde esse slide, essa fotografia do balanço scorecard, porque para mim ela é algo extremamente valiosa, é uma virada de chave para todo e qualquer negócio. Isso aqui faz muita diferença quando em todas as ações da sua empresa você começa a se perguntar, beleza, vamos fazer isso. Isso aqui na perspectiva financeira, ok. Dos processos internos, isso aqui contribui, não contribui? No aprendizado e no crescimento, e na perspectiva do cliente. Comece a se perguntar isso em toda decisão importante do seu negócio. Quando você faz isso, você vai perceber que você vai ter uma facilidade muito grande para localizar problemas, definir os rumos para onde o negócio deve ir, prever turbulências, principalmente com satisfação de cliente. Você começou a monitorar a satisfação de cliente, você prevê turbulências, certo? Por exemplo, como é que eu meço a satisfação do cliente? De repente, um indicador interessante do cliente não é perguntar se ele está satisfeito, mas por quê? Porque isso pode gerar, dependendo de como essa pesquisa seja feita, algum tipo de distorção. O que eu poderia fazer? O cliente está satisfeito? Tem reclamações? Quantas reclamações ocorreram? Essas reclamações estão diminuindo, aumentando, se mantêm? Esse cliente não está reclamando. Bom, então sei que insatisfeito ele não está. Agora nós partimos para o nível de satisfação. Ele recomenda? Ele indica a nossa empresa? É um indicador claro. É preciso tomar muito cuidado na definição de indicadores para evitar que você crie um indicador falso, certo? Um indicador que possa ser manipulado tendenciosamente ou acidentalmente e te levar a erros. Tá? Ele também vai apontar tendências para o futuro, né, principalmente naquela parte de aprendizado, crescimento, né, se você está se desenvolvendo, está buscando novos meios ou não, e entender para onde está indo a sua empresa. Se você tem uma empresa que está constantemente inovando, investindo em novos processos, aumentando a satisfação do cliente, você sabe que a nossa empresa está em crescimento, ela está indo em direção a ter clientes mais fiéis, mais satisfeitos e aumentar a sua lucratividade, certo?
Processo de medição de desempenho envolve 3 fases importantes, e eu já termino aqui, tá? Primeiro, identificar fatores financeiros e não financeiros que serão importantes para o processo. Fatores financeiros, quanto esse cliente está me comprando, por exemplo. Não financeiro, qual o número de reclamações de clientes, certo? Apuração e medição sistemática desses fatores, acompanhar os números, eu preciso ter estatística dentro da empresa. Utilização de fatores de desenvolvimento e monitoração de plano estratégico. Elaboramos o plano estratégico, estamos executando. Como que está andando o plano? Está dando certo ou não? Apuração e medição do desempenho, a correta, para apuração e medição do desempenho, a correta definição dos indicadores é fundamental para o processo. Se o indicador for mal escolhido, você vai ter uma medição que não serve para nada. Então, é fundamental escolher bem os seus indicadores, principalmente quando esse indicador for por departamento, e um departamento depende do outro. Você tem que tomar muito cuidado para não definir um indicador de qualidade, por exemplo, onde um departamento aumente o seu indicador às custas do prejuízo de um departamento seguinte. Vou ter um exemplo clássico. Se o único indicador do departamento de vendas é vender, eu posso estar criando um problema para o departamento de cobrança, porque eu posso estar criando créditos de má qualidade. Então, eu vou ter um departamento de vendas vendendo mais, bem nos indicadores, né? Porém, vão estar fazendo vendas com menos crivo, com critério mais brando, para clientes com mais potencial de serem inadimplentes, e eu vou reduzir a avaliação do meu departamento de cobrança. Tudo estatisticamente comprovado, documentado, pautado em indicadores, porém, o indicador foi mal escolhido. Esse é o ponto de se escolher maus indicadores, ok? Então, esses indicadores devem ter como característica consistência, ou seja, eles precisam ser consistentes ao longo do tempo para você poder criar histórico, confiáveis, eles não podem permitir manipulação ou dúbia interpretação, e eles têm que ser válidos e relevantes para a empresa, senão não justifica medir, e medir custa caro, mensurar isso custa caro, certo? Aqui tem um exemplo de mapa estratégico, mas eu não vou entrar nisso hoje, senão o vídeo ficou muito longo. Mas, basicamente, é ele mostrar as ligações entre um departamento e outro e as implicações de você agir, as ações de um departamento, de uma perspectiva, como ela impacta nas outras. Tá ok? Só por hoje é isso. Se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe aqui o seu like, curta o vídeo, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? E até a próxima.